A chuva caía pesada sobre a cidade, transformando as ruas em espelhos turvos de luz. Dentro de um restaurante luxuoso, onde o cheiro de vinho caro se misturava ao perfume das flores recém-trocadas nas mesas, o som abafado das conversas elegantes era interrompido por uma voz firme e fria. "Por favor, senhora. O Sr. Villeneuve pediu que a senhora se retirasse", disse o garçom, hesitante, segurando o guardanapo com as mãos trêmulas. No centro do salão, uma mulher de roupas simples permanecia imóvel. As costuras da blusa desbotada denunciavam remendos antigos. Seus sapatos molhados da chuva deixavam pequenas poças no chão de mármore. Helena, com o rosto corado de vergonha e o coração batendo acelerado, tentava compreender o que estava acontecendo. À mesa mais próxima, um homem observava a cena com ar de impaciência. Arthur Villeneuve apoiava o queixo na mão, os dedos batendo no vidro da taça de vinho. A expressão dele era de puro desprezo. "Eu só queria entregar o currículo, senhor. Disseram que o senhor estava contratando para o novo projeto do hotel", disse Helena, com a voz embargada, segurando um envelope amassado. Arthur soltou um riso curto e sem emoção. "Você acha mesmo que eu contrataria alguém que entra num lugar desses encharcada, vestida assim?" O tom era baixo, mas audível o suficiente para que algumas pessoas nas mesas ao redor virassem o rosto. Helena baixou os olhos. Sentiu o peso de todos os olhares atravessando sua pele. Tentou falar, mas as palavras ficaram presas entre o medo e a humilhação. Arthur levantou-se lentamente, ajeitando o paletó de corte perfeito. "Há lugares para pessoas como você, senhora, mas definitivamente não é aqui." E com um gesto da mão, indicou a saída. O silêncio do salão era cortante. O som do relógio de parede parecia ecoar dentro dela. Helena olhou para Arthur, e por um instante, ele viu algo em seus olhos. Não raiva, nem revolta. Era algo mais profundo. Um tipo de tristeza antiga, que não pedia piedade, apenas respeito. Ela respirou fundo, recolheu o envelope que havia caído no chão e caminhou em direção à porta. A chuva lá fora a recebeu com um trovão, mas o que doía mais era o som contido das risadas discretas às suas costas. Enquanto as portas se fechavam, uma funcionária do restaurante, uma senhora idosa com o uniforme surrado, olhou para Arthur com reprovação. Murmurou baixinho, quase como uma oração. "O mundo dá voltas, meu filho, e ninguém foge do que foi um dia." Arthur fingiu não ouvir, mas a frase ficou presa em algum lugar dentro dele. Lá fora, Helena caminhava sob a tempestade, o envelope agora desfeito nas mãos. A cidade parecia engolir sua esperança, mas dentro dela, algo ainda brilhava. Um fio de dignidade que o tempo e a humilhação ainda não tinham conseguido apagar. E o que aconteceria nas próximas horas? Mudaria tudo. Mudaria o destino dos dois. A manhã seguinte amanheceu fria e cinzenta, como se o céu refletisse o que Helena sentia por dentro. O barulho da chuva havia cessado, mas o vento ainda trazia aquele cheiro de terra molhada misturado com fumaça e pão amanhecido vindo das padarias do centro. Helena acordou antes do sol. Morava nos fundos de uma casa antiga, em um pequeno quarto que mal cabia a cama de ferro e uma cômoda com a pintura descascada. As paredes eram úmidas e o teto deixava escapar goteiras que ela já havia aprendido a contornar com bacias e panos. Ainda assim, mantinha tudo limpo, cada coisa em seu lugar, como se a ordem externa fosse a única forma de manter a calma dentro do caos. Ela se olhou no espelho rachado e viu o rosto cansado, marcado por noites mal dormidas. Os olhos, porém, ainda tinham um brilho que desafiava a miséria. Um retrato amarelado colado ao espelho mostrava uma versão mais jovem dela, sorrindo ao lado de uma criança de uns 7 anos. Sua filha, Laura. Laura estudava numa escola pública e sonhava em ser médica.
Helena fazia o possível e o impossível para manter a menina alimentada e frequentando as aulas. Fazia faxinas, lavava roupas, cozinhava para vizinhos e, quando sobrava um tempo, vendia doces na praça. O envelope molhado que ela tentara entregar no restaurante era a esperança de um emprego fixo. A chance de, talvez, dar à filha uma vida com menos privações. O relógio marcava algo em torno das 6 da manhã, quando Helena terminou de preparar o café. O cheiro do pão torrado e do café passado enchia o pequeno quarto. Laura, ainda sonolenta, apareceu com o uniforme gasto. "Mãe, você vai procurar trabalho de novo hoje?" perguntou a menina, esfregando os olhos. Helena forçou um sorriso. "Vou, meu amor. Sempre tem alguém precisando de ajuda. A gente só precisa encontrar o lugar certo." Laura se aproximou, abraçou a mãe com força e sussurrou: "Você é a pessoa mais forte do mundo." Essas palavras eram o combustível de Helena. Ela fechou os olhos por um instante, tentando guardar aquele abraço na alma. Enquanto Laura saía para a escola, Helena olhou para o envelope arruinado sobre a mesa. As letras borradas do nome Arthur Villeneuve pareciam zombar dela. Ainda assim, ela o colocou dentro da bolsa, como se aquele pedaço de papel fosse uma lembrança da dignidade que ela não deixaria morrer. Lá fora, o vento cortava o rosto, e as pessoas andavam apressadas, encolhidas em seus casacos. Helena seguiu pelas ruas estreitas, o som dos passos ecoando no asfalto molhado. A cada esquina, uma nova esperança. Uma loja, um mercado, uma portaria. E a cada negativa, um peso maior sobre os ombros. Mas algo dentro dela insistia: "Não desista." Enquanto caminhava, Helena passou por uma vitrine. Refletido no vidro, o seu próprio rosto parecia mais velho do que lembrava. Mas havia algo diferente. Uma centelha de força, a mesma que o tempo não conseguiu apagar. E embora ela ainda não soubesse, aquele mesmo reflexo seria visto em breve pelos olhos de alguém que jamais imaginaria o que estava prestes a descobrir. O dia avançava devagar, arrastando-se como se o tempo também estivesse cansado. O sol tentava romper as nuvens pesadas, mas só conseguia espalhar uma luz pálida sobre os prédios. Helena andava há horas. As mãos doíam de frio, os pés estavam molhados e o estômago roncava. Desde a noite anterior não comia nada além de um pedaço de pão. Ela parou diante de uma construção em reforma, onde homens de colete laranja misturavam cimento e gritavam ordens. Um cartaz torto dizia: "Procura-se auxiliar de limpeza." O coração dela bateu mais rápido. "Com licença, moço. Estão contratando?" perguntou a um dos operários. O homem a olhou de cima a baixo, surpreso com a voz suave e a roupa simples. "Fala com o encarregado ali dentro." Helena caminhou até o barracão improvisado. Um homem gordo, com bigode espesso e olhar desconfiado, tomava café em um copo de plástico. "O senhor é o encarregado?" ela perguntou com o currículo amassado nas mãos. "Sou, mas já adianto. Aqui é serviço pesado. Você aguenta?" respondeu ele rindo. Helena respirou fundo, sem se ofender. "Eu aguento o que for preciso." Ele pegou o papel, leu por cima e deu de ombros. "Tem experiência?" "Já trabalhei limpando escolas, escritórios, casas, o que precisar." Ele coçou a barba e balançou a cabeça. "Vou ver o que posso fazer. Deixa seu contato, mas não prometo nada." Helena agradeceu, mas sabia que aquela resposta era o mesmo que um não. Mesmo assim, caminhou até o ponto de ônibus e se sentou, observando os carros passarem como vultos. O vento trazia o cheiro de gasolina e fritura de algum quiosque próximo. Enquanto esperava, pegou da bolsa o pequeno caderno onde anotava os gastos do mês, o aluguel atrasado, os remédios da mãe doente que morava em outra cidade,
o material escolar da filha. As contas somavam mais do que ela tinha. E o que ela tinha, na verdade, era quase nada. Um ônibus parou e o motorista gritou: "Vai entrar, moça?" Helena balançou a cabeça sem forças. O veículo partiu e ela continuou ali, imóvel, olhando o horizonte sem saber o que fazer. O barulho da cidade parecia distante, abafado pelo som do próprio coração. Foi então que, no reflexo do vidro da parada, ela viu algo que a fez se endireitar. Um carro preto luxuoso, parado do outro lado da rua. O vidro escuro impedia que visse quem estava dentro, mas havia algo familiar naquele veículo. Por um instante, ela sentiu o mesmo frio que sentira na noite anterior, dentro do restaurante. O carro acelerou e sumiu no trânsito. Helena franziu o senho, tentando afastar o pensamento. Devia ser coincidência. Mas não era. Dentro do carro, Arthur Villeneuve observava em silêncio. Ele havia reconhecido o rosto dela de imediato. E algo naquele olhar o perturbava de um jeito que ele não sabia explicar. Era como se aquela mulher, de algum modo, fizesse parte de um passado que ele passara a vida tentando esquecer. Ele desviou o olhar e pediu ao motorista: "Vamos embora." Mas, mesmo enquanto o carro avançava, a imagem dela permanecia em sua mente, nítida, incômoda, quase dolorosa. E a partir daquele instante, os dois estavam novamente ligados, por algo muito mais profundo do que o acaso. O entardecer cobria a cidade com um tom dourado e triste. O som dos carros diminuía, dando lugar ao farfalhar das folhas e ao canto distante de uma flauta de rua. Helena voltava para casa devagar, o corpo cansado e o coração pesado. A esperança que pela manhã ainda tinha alguma força, agora parecia se dissolver com o vento. Quando chegou ao pequeno quarto, tirou os sapatos encharcados e sentou-se na beira da cama. O silêncio do lugar era quebrado apenas pelo som de uma goteira insistente no balde. Ao lado, o caderno de anotações e uma velha caixa de madeira guardavam os poucos papéis importantes de sua vida. Certidões, recibos e uma fotografia antiga, amarelada pelo tempo. Ela abriu a caixa e pegou a foto. Nela, um grupo de crianças sorria diante de um prédio simples de tijolos aparentes. Entre elas, um menino loiro, de olhos claros, sorria tímido. Ao lado dele, uma menina de tranças segurava um pequeno livro nas mãos. Helena passou o dedo com delicadeza sobre o rosto da menina. Ela mesma, aos 12 anos. O menino loiro, agora adulto, também estava em sua mente. O nome ela lembrava bem: Arthur. Foram colegas no abrigo onde viveram parte da infância. 2 órfãos tentando sobreviver à frieza do mundo. Ele, sempre calado, revoltado com tudo. Ela, sempre tentando enxergar o melhor nas pessoas, mesmo quando não havia muito o que ver. Helena suspirou. "Você mudou tanto", murmurou para si mesma. A lembrança era nítida. O garoto que um dia dividira com ela um pedaço de pão e prometera que um dia ficariam ricos o suficiente para nunca mais passarem fome. Mas o tempo os separou. Arthur foi adotado por uma família estrangeira rica que o levou para longe, e ela ficou no abrigo até completar 18 anos. Agora, décadas depois, o destino os colocava frente a frente. Só que ele não parecia lembrar de quem ela fora um dia. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Arthur jantava sozinho na cobertura de um prédio de luxo. A vista panorâmica mostrava as luzes dançando sobre os prédios, mas nada naquele brilho parecia tocá-lo. Ele mexia distraidamente na comida, sem fome. No canto da mesa, uma caixa antiga que ele guardava desde a adolescência permanecia trancada. Naquela noite, por algum motivo que nem ele entendia, decidiu abri-la. Dentro, alguns objetos do orfanato. Um chaveiro enferrujado, um bilhete amarelado com letras infantis
e uma foto rasgada, onde apenas parte do rosto de uma menina ainda aparecia. Arthur franziu a testa. Sentiu um aperto estranho no peito. Aquele olhar na foto. Havia algo familiar. Por um instante, o som da chuva na janela o levou de volta ao passado. Ao pátio do abrigo, as risadas, a voz doce da menina que o ensinou a ler as primeiras palavras. Ele tentou afastar a lembrança, fechando a caixa com força. Mas era tarde demais. O passado que ele havia trancado por anos começava a bater a porta, silencioso, insistente. Arthur respirou fundo, olhou para o copo de vinho e sussurrou, quase sem perceber. Helena. A dúvida o corroía. A mulher humilde que ele humilhara no restaurante seria a mesma menina que um dia lhe deu metade do próprio pão. A noite caiu sobre a cidade, carregando no vento a promessa de um reencontro inevitável. E quando o passado se encontra com o presente, nada permanece igual. A semana seguinte começou com o som dos sinos da igreja do bairro misturado ao barulho dos ônibus lotados. Helena já estava de pé antes do amanhecer, penteando o cabelo da filha e preparando o café, quando o telefone simples de botões, o único que possuía, tocou pela primeira vez em muitos dias. Alô? Perguntou com voz cautelosa. Senhora Helena Duarte? Aqui é do grupo Villeneuve Construtora. O senhor Arthur Villeneuve pediu para que a senhora compareça hoje, às 10 da manhã, na sede da empresa. Helena demorou alguns segundos para entender. Desculpe. O senhor Arthur? Sim, senhora. O próprio. Quando desligou, ficou parada, imóvel. As palavras ecoavam em sua cabeça. Arthur Villeneuve quer vê-la. Laura apareceu na porta, ainda com o uniforme da escola. Mãe, aconteceu alguma coisa? Helena sorriu, tentando disfarçar o nervosismo. Talvez algo bom, meu amor. Ela se arrumou com o melhor que tinha. Uma blusa azul clara e uma calça escura que havia costurado com cuidado. Pegou a velha bolsa e o envelope resgatado do restaurante, agora limpo e seco. No espelho rachado, respirou fundo e disse baixinho para si mesma. Não importa o que ele diga, você vale tanto quanto qualquer um. O prédio da construtora era imponente, de vidro espelhado e linhas modernas. As pessoas que entravam e saíam pareciam flutuar, seguras de si. Helena caminhava devagar, com o coração disparado. O segurança olhou de cima a baixo e hesitou, mas ao ver o nome dela na lista, permitiu a entrada. Ao chegar ao último andar, uma secretária elegante a conduziu até uma sala ampla com vista panorâmica da cidade. Lá dentro, Arthur estava de costas, observando o horizonte. A luz da manhã refletia no vidro, criando uma aura fria em torno dele. Pode entrar, senhora Duarte. A voz dele soou firme, sem emoção. Helena se aproximou, sem saber se devia sentar ou permanecer de pé. Ele se virou devagar. Por um instante, os olhos dos dois se cruzaram. E o tempo pareceu parar. Arthur analisou cada traço do rosto dela. Havia algo inegavelmente familiar, mas o orgulho o impedia de demonstrar. Soube que a senhora procurava emprego. Tenho algumas funções de limpeza no novo hotel. Talvez sirva. O tom era neutro, distante, quase burocrático. Helena assentiu, tentando manter a dignidade. Agradeço a oportunidade, Sr. Villeneuve. Não precisa me agradecer. Só espero que não traga a chuva para dentro, desta vez. Ele disse com um leve sorriso cínico. As palavras cortaram fundo, mas Helena não reagiu. Apenas respirou fundo. A chuva, senhor, não é escolha de ninguém. Arthur a observou em silêncio. Por um segundo, aquele olhar firme vacilou. Algo na serenidade dela o desconcertava. Comece amanhã, 7 da manhã. Procure o gerente do hotel.
concluiu, desviando o olhar. Helena agradeceu e saiu da sala, o coração dividido entre alívio e inquietação. Não entendia o motivo do convite repentino, mas algo dizia que aquele reencontro não era coincidência. Quando o elevador se fechou, Arthur continuou parado diante da janela. O reflexo dele no vidro se misturava à imagem da cidade. E por um instante, ele viu o rosto de um menino órfão olhando de volta para ele, como se o passado o observasse em silêncio. Ele virou-se com raiva, como se quisesse apagar aquela visão. Mas já era tarde. O destino havia dado o primeiro passo para o acerto de contas. E o que aconteceria a seguir? Colocaria os dois diante de um espelho que revelaria mais do que estavam prontos para ver. O relógio marcava algo em torno das 6 da manhã quando Helena chegou ao novo hotel. O prédio ainda cheirava a tinta fresca e mármore recém-polido. Lá fora, o sol nascia por trás das janelas espelhadas, projetando tons dourados sobre a calçada molhada. Helena olhou para cima. Aquele lugar parecia outro mundo. Com o uniforme simples e o crachá pendurado, ela atravessou o saguão imenso, onde o piso brilhava como um espelho. O som dos saltos, das risadas discretas e dos telefones tocando se misturava a uma música ambiente suave. Tudo ali exalava luxo e distância. A supervisora, uma mulher de fala seca e olhar frio, entregou-lhe uma lista de tarefas. Andar 22, suítes presidenciais. Nada fora do lugar, entendeu? Sim, senhora. Helena subiu no elevador com o carrinho de limpeza. Enquanto as portas se fechavam, viu o reflexo do próprio rosto no aço prateado. O cansaço estava lá, mas havia também uma determinação silenciosa. Você vai conseguir, pensou. No andar de cima, os corredores eram largos e silenciosos. O carpete macio abafava o som dos passos. Helena limpava cada detalhe com cuidado. Os vidros, os puxadores, as mesas. Fazia tudo como se estivesse arrumando o próprio lar. Até que, ao meio-dia, a calmaria foi quebrada pela chegada de um grupo de executivos. Arthur vinha à frente, cercado de investidores estrangeiros. O terno impecável, o sorriso de quem sabe que comanda o ambiente. Helena abaixou-se discretamente para não chamar atenção, mas um dos homens tropeçou no balde e quase caiu. O barulho ecoou pelo corredor. Mas o que é isso aqui? Exclamou Arthur irritado. Por que esse carrinho está no meio do caminho? Helena tentou falar. Me desculpe, senhor. Eu já estou retirando. Mas ele a interrompeu, sem reconhecê-la de imediato diante dos outros. Será que é tão difícil manter ordem neste lugar? Isso é um hotel 5 estrelas, não um mercado de rua. O riso contido de alguns executivos preencheu o ar. Helena sentiu o rosto arder, as mãos trêmulas tentando recolher o balde derramado. A água espalhou-se pelo chão como um espelho quebrado, refletindo as luzes frias do teto. Um dos investidores, curioso, perguntou em inglês. Você conhece essa funcionária? Arthur hesitou. Por um segundo, os olhos dele encontraram os dela. E, naquele breve instante, ele lembrou. Era Helena. O coração dele vacilou, mas o orgulho falou mais alto. Não, apenas mais uma funcionária nova. Cuide para que não volte a atrapalhar o serviço. As palavras ecoaram como golpes. Helena engoliu o choro. Sim, senhor. Arthur se virou e continuou andando com o grupo, mas a cada passo sentia algo corroendo por dentro. A imagem dela de joelhos limpando o chão, em silêncio, o perseguiu até a sala de reunião. Enquanto isso, Helena recolheu os panos molhados. Os olhos marejados, mas o semblante firme. Dentro dela, uma voz sussurrava. Você já viu dias piores, Helena. E vai superar este também. O elevador desceu devagar, e ela olhou para o reflexo no espelho metálico outra vez. Mas dessa vez, algo era diferente. Por trás do cansaço, havia um brilho,
Não de fraqueza, mas de resistência. E sem que ninguém percebesse, naquele exato instante, começava a nascer a força que mudaria tudo. Porque a humilhação pode derrubar um corpo, mas nunca um espírito que ainda acredita na própria dignidade. Nos dias seguintes, o hotel fervilhava de preparativos para a inauguração oficial. Um evento que reuniria empresários, políticos e celebridades. Tudo precisava estar perfeito. O nome Villeneuve não poderia ter falhas. Para Helena, porém, aqueles dias foram uma prova silenciosa de resistência. A cada manhã, ela chegava antes de todos. Limpava os corredores, organizava os quartos, trocava flores, polia espelhos. Fazia tudo com o mesmo cuidado que teria com sua própria casa, embora soubesse que, para muitos ali, ela era invisível. Mas o destino parecia determinado a testar sua força. Certa tarde, enquanto limpava o saguão principal, ouviu a voz conhecida de Arthur ecoar atrás dela. Senhora Duarte! Ela se virou rápido, assustada. Ele vinha acompanhado de um grupo de hóspedes importantes. A senhora acha apropriado limpar o chão enquanto recebemos convidados? Perguntou em voz alta, num tom que parecia uma repreensão pública. Helena hesitou. Senhor, a supervisora pediu que eu terminasse antes das 6. Não me interessa. Dê um jeito de não ser vista quando eu estiver trabalhando aqui. O salão inteiro ouviu. Uma mulher riu discretamente, tentando disfarçar. Um garçom parou por um instante, constrangido. Helena abaixou os olhos e assentiu. Sim, senhor. Mas o que ninguém viu foi o tremor discreto nas mãos de Arthur. Havia algo dentro dele que doía, algo que não conseguia nomear. E talvez por isso reagia da pior forma possível, atacando aquilo que mais o espelhava. Horas depois, já sozinha, Helena sentou-se no depósito dos funcionários. O corpo doía. Os olhos estavam vermelhos, mas não de choro, de exaustão. Pegou do bolso o retrato amarelado do orfanato e o olhou por longos segundos. Você não era assim, Arthur. O que aconteceu com você? Murmurou num tom que misturava tristeza e saudade. Do outro lado do hotel, Arthur estava em uma reunião tensa. Enquanto os outros falavam de lucros e contratos, ele via flashes da infância. A menina de tranças lhe entregando um pão, rindo sob a chuva, dizendo que o dinheiro nunca deveria mandar nas pessoas. Ele respirou fundo, irritado. Por que essa lembrança agora? Quando a reunião terminou, saiu para o terraço e acendeu um cigarro. A cidade brilhava lá embaixo, indiferente. Mas a lembrança daquele olhar, o olhar da menina que agora ele humilhava como mulher, não o deixava em paz. No dia seguinte, uma nova ordem chegou aos funcionários. Todos deveriam permanecer invisíveis durante o evento. Helena, encarregada de limpar os banheiros e recolher copos, teria que trabalhar escondida entre as cortinas do salão principal. Quando o evento começou, ela observou de longe. Arthur subiu ao palco, o microfone na mão, o sorriso ensaiado. O sucesso é fruto do esforço e da visão de quem acredita no próprio mérito. As palavras ecoavam entre aplausos. Helena, ia atrás da cortina, apertava o pano de limpeza com força. O som daquelas frases lhe cortava o peito. Ela olhou para ele, de pé sob as luzes douradas, e pensou: se ao menos ele lembrasse quem realmente é. Mas o que aconteceria em seguida? Um pequeno acidente, um gesto instintivo, faria o público inteiro ver algo que Arthur passara a vida tentando esconder. E com isso, a verdade começaria a se revelar. Lentamente, mas sem volta. O salão principal do hotel estava em festa. As luzes cintilavam como diamantes suspensos no ar. As mesas eram adornadas com flores brancas e taças de cristal. O som de violinos preenchia o espaço,
e o aroma de pratos caros se misturava ao perfume das mulheres vestidas de gala. No centro de tudo, Arthur Villeneuve reinava como o anfitrião perfeito. O homem de sucesso, o símbolo do mérito e da ascensão. Helena, por outro lado, trabalhava nos bastidores. Carregava uma bandeja pesada, equilibrando taças, movendo-se entre cortinas e sombras para não ser notada. O uniforme simples contrastava com o brilho do salão. Cada passo que dava era acompanhado de um silêncio interno, uma vontade imensa de desaparecer. Mas o destino, caprichoso, decidiu colocá-la sob os holofotes. Durante o discurso de Arthur, uma das taças que ela carregava escorregou. O som do vidro quebrando ecoou como um trovão. O salão inteiro se calou. Todos os olhares se voltaram para ela. Arthur parou de falar. Olhou para Helena. E por um breve instante, o passado e o presente se misturaram. Mas logo o orgulho tomou o lugar da memória. Ele desceu do palco e caminhou até ela. O silêncio era absoluto. "Outra vez você, senhora Duarte?", disse em voz alta para todos ouvirem. "Será que é tão difícil contratar alguém que saiba segurar uma bandeja?" Um riso abafado ecoou entre os convidados. Helena abaixou-se imediatamente, tentando recolher os cacos, as mãos tremendo. Uma das taças ainda pingava vinho tinto, manchando o chão branco, e o uniforme dela. Arthur continuou, a voz fria como vidro. "Este é o problema de dar oportunidades a quem não está preparado." Helena parou. O corpo inteiro tremia, mas ela respirou fundo, ergueu o rosto e o olhou nos olhos. Com calma, com dignidade. "Com licença, senhor. Eu sei segurar uma bandeja. Só não sei segurar o desprezo." O salão ficou em silêncio. O som dos violinos cessou. Até o garçom que servia os convidados parou no meio do movimento. Arthur piscou, surpreso. Ninguém jamais havia respondido a ele assim. Helena levantou-se devagar, as mãos ainda sujas de vinho, o olhar firme. "Um erro não define o valor de uma pessoa, Sr. Villeneuve. Mas, às vezes, a forma como tratamos quem erra revela o que somos de verdade." Por um instante, ele não soube o que dizer. O ar parecia denso, carregado. Um dos investidores estrangeiros murmurou algo ao ouvido do outro, intrigado com a coragem daquela mulher. Arthur tentou recuperar o controle da situação. "Leve essa funcionária embora. Agora!" ordenou sem encará-la mais. 2 seguranças se aproximaram, mas Helena não resistiu. Apenas caminhou até a saída, o uniforme manchado, o rosto erguido. Antes de atravessar a porta, olhou de relance para o palco onde Arthur permanecia imóvel. E um detalhe chamou sua atenção. A foto projetada no telão atrás dele. Parte da apresentação institucional. Nela aparecia o antigo prédio do orfanato São Miguel. O mesmo onde os dois haviam crescido. O mundo pareceu girar. O passado, que ela havia tentado deixar para trás, estava ali, estampado na parede de vidro do Império de Arthur. E naquele instante, Helena entendeu tudo. Ele sabia de onde viera. Só havia escolhido esquecer. Mas o que ela faria a seguir? Ninguém naquele salão, nem mesmo Arthur, poderia prever. Porque o que estava prestes a lhe acontecer transformaria a humilhação em revelação. E a verdade, enfim, começaria a iluminar o que a arrogância havia tentado esconder. A porta do salão se fechou atrás de Helena, abafando o som das conversas que voltavam aos poucos. Ela caminhou pelo corredor do hotel com passos firmes, mas o coração batia em descompasso. A imagem do orfanato no telão não saía de sua cabeça. O mesmo portão, o mesmo pátio, o mesmo prédio de tijolos onde a vida deles havia começado. Do lado de fora, o ar noturno estava pesado, úmido. O vento frio lhe arrepiava os braços, mas o que gelava de verdade era a lembrança. O menino loiro que lhe prometera nunca esquecer. Arthur.
Ela sentou-se no meio-fio da rua deserta, segurando-se o crachá do hotel. As lágrimas vieram, mas não de humilhação. De dor antiga, daquelas que vêm de quem amou a humanidade e viu o mundo endurecer ao redor. Enquanto isso, dentro do salão, Arthur tentava continuar o evento como se nada tivesse acontecido. Mas o desconforto era visível. As palavras não fluíam. A imagem da mulher diante dele, o olhar sereno e firme, ecoava como um espelho que ele não queria encarar. Depois do jantar, afastou-se dos convidados e foi até uma sala reservada. Pegou o celular e ligou para o assessor. Quem autorizou colocar aquela imagem do orfanato na apresentação? Perguntou irritado. Foi a equipe de marketing, senhor. Achamos que mostraria a sua trajetória de superação. Sabe, das origens humildes ao sucesso. Arthur ficou em silêncio. Das origens humildes. Aquelas palavras o atravessaram como uma lâmina. Por trás do espelho luxuoso que ele havia construído, existia um menino esquecido, faminto, rejeitado. E agora esse passado batia à porta em forma de uma mulher de uniforme manchado, que lembrava quem ele fora e o que havia perdido para se tornar quem era. Mas antes que pudesse refletir mais, a porta da sala se abriu. Era a supervisora do hotel, pálida. Senhor Villeneuve, há um problema? O que foi agora? Perguntou ele impaciente. A funcionária. A senhora Helena. Ela pediu demissão. Arthur franziu a testa. Ela o quê? Deixou o uniforme e o crachá no vestiário. Disse apenas que não podia trabalhar num lugar onde as pessoas esquecem o que é ser humano. A frase ficou pairando no ar. Arthur sentiu o chão balançar sob os pés, como se algo dentro dele desabasse. Não era mais sobre uma funcionária. Era sobre ele. Naquela noite, já sozinho na cobertura, abriu novamente a caixa do orfanato. As mãos tremiam. Pegou o bilhete antigo, aquele que guardava desde criança. As letras infantis diziam: quando você estiver triste, lembre-se. Ninguém é pequeno demais para fazer o bem. Helena. Arthur deixou o papel cair sobre a mesa. O peso da vergonha o invadiu como uma maré. Ele se olhou no espelho, mas não viu o empresário de sucesso. Viu o menino que um dia dividiu o último pedaço de pão com uma menina de tranças. E pela primeira vez em muitos anos, sentiu vontade de chorar. Enquanto isso, em casa, Helena observava a filha dormindo. O rosto sereno da menina era o lembrete de que a bondade ainda valia a pena, mesmo num mundo cruel. Ela fechou os olhos e prometeu a si mesma: nunca mais deixarei ninguém me fazer esquecer quem eu sou. Mas o destino ainda não havia terminado seu trabalho. O reencontro verdadeiro, aquele que mudaria tudo, ainda estava por vir. E quando chegasse, não haveria mais palco nem máscaras. Haveria apenas duas almas nuas diante da verdade. A manhã seguinte amanheceu cinza. As nuvens carregadas escondiam o sol, como se o próprio céu refletisse o peso que Arthur carregava. Ele passou horas encarando o bilhete sobre a mesa, o mesmo que Helena havia escrito quando eram apenas duas crianças com fome e sonhos. Aquela frase ecoava como um tambor distante. Ninguém é pequeno demais para fazer o bem. Pela primeira vez em muito tempo, Arthur chegou atrasado ao escritório. Não usava o terno caro habitual. Vestira uma camisa simples, sem gravata. A secretária o estranhou. O olhar dele parecia outro, mais humano, mais inquieto. Senhor Villeneuve, a reunião com os investidores começa em 20 minutos. Cancele, respondeu, seco. Hoje tenho algo mais importante para resolver. Saiu sem dar explicações. Durante horas, vagou pelas ruas da cidade em busca de Helena. O endereço que conseguiu com a supervisora do hotel o levou a um bairro pobre, onde as calçadas eram irregulares
e o cheiro de pão fresco vinha das padarias simples. Lá, encontrou um pequeno restaurante popular. Na entrada, uma placa escrita à mão dizia: Sabor e alma, comida feita com amor. Arthur respirou fundo e entrou. Lá estava ela. De avental, servindo mesas, o cabelo preso num coque apressado, o mesmo olhar sereno. Quando o viu, parou por um segundo, surpresa, mas não assustada. Apenas ergueu o queixo com dignidade. O que faz aqui, Sr. Villeneuve? Veio verificar se eu sei segurar uma bandeja? Arthur baixou o olhar, envergonhado. Vim pedir desculpas. O silêncio que se seguiu parecia impossível. As pessoas nas mesas próximas pararam de mastigar. Helena limpou as mãos no avental e o fitou, tentando entender se aquela voz vinha mesmo do homem arrogante da noite anterior. Desculpas não apagam humilhações, Sr. Arthur. Eu sei, mas talvez possam começar a curar as minhas. Ela o observou por um instante. Havia sinceridade nos olhos dele. Uma rachadura no gelo. Arthur sentou-se, hesitante. Eu vi o orfanato ontem, na projeção. Eu esqueci de onde vim, Helena. Esqueci de quem eu era. E, de certa forma, quando humilhei você, foi como se tivesse cuspido no menino que um dia eu fui. Helena respirou fundo. A voz dela saiu baixa, mas firme. A vida é generosa, Arthur. Ela sempre encontra uma forma de nos lembrar do que deixamos para trás. Ele assentiu, os olhos marejados. Você tem razão. E eu não quero fugir mais do que fui. Nem de você. Ela desviou o olhar, sentindo o peso da emoção. Não é a mim que precisa pedir perdão. É a si mesmo. Arthur ficou em silêncio. Do balcão, uma menina apareceu. Pequena, de cabelos cacheados e sorriso largo. Mamãe, posso levar a comida para a mesa da janela? Arthur olhou para a menina e sentiu o coração apertar. Os traços eram familiares. O mesmo brilho nos olhos, o mesmo jeito de olhar o mundo com ternura. É sua filha? Perguntou num sussurro. Sim, o nome dela é Clara. O nome soou como luz. Clara, como o que ele havia perdido. Por alguns segundos, Arthur ficou mudo. Depois respirou fundo. Posso ajudá-la aqui? Só hoje. Não como empresário, mas como um velho amigo que quer aprender de novo o que é ser humano. Helena o encarou em silêncio, entre surpresa e desconfiança. Depois de um momento, apenas respondeu. Pode começar lavando os pratos. A pia está ali. Arthur sorriu. Um sorriso pequeno, quase infantil. Tirou o paletó e foi até a cozinha. A água quente escorria pelas mãos que antes só seguravam canetas de contratos e taças de cristal. E naquele gesto simples, algo dentro dele começou a mudar. O homem de negócios lavava pratos, e a cada prato limpo, parecia lavar também a própria alma. Do outro lado do balcão, Helena observava. E sem entender exatamente por quê, sentiu que algo bom estava prestes a nascer dali. Algo que nem a dor, nem o orgulho, nem o tempo seriam capazes de destruir. O som da água corrente enchia a pequena cozinha. Arthur, de mangas arregaçadas, lavava os pratos com um cuidado quase cerimonioso. O sabão espumava entre seus dedos e o vapor subia, embaçando o vidro da janela. Do lado de fora, Helena observava discretamente, ainda sem acreditar na cena. O homem que um dia a humilhou diante de dezenas de pessoas, agora enxaguava panelas com as mãos trêmulas, tropeçando nas próprias tentativas de fazer o certo. Em certo momento, ele parou, respirou fundo e olhou para as próprias mãos. Engraçado, murmurou. Passei a vida inteira tentando limpá-las do passado, e agora é justamente com elas que eu tento me redimir. Helena, do balcão, respondeu sem ironia. O passado não se lava, Arthur. Ele se entende. Essas palavras ecoaram fundo nele. Durante horas ficaram em silêncio. Ela cozinhando,
ele ajudando com o que podia. Entre um pedido e outro, trocavam olhares rápidos, cheios de lembranças não ditas. Em um momento, a pequena Clara entrou correndo na cozinha rindo. Mamãe, o moço da mesa grande disse que nunca viu comida tão gostosa. Helena sorriu, mas Arthur foi quem se emocionou. Clara é um nome bonito, disse ele com a voz embargada. Você sabe o que significa? Luz, respondeu a menina se abrindo um sorriso. Mamãe disse que eu vim para iluminar os dias dela. Arthur desviou o olhar, os olhos marejados. Aquela simplicidade, aquela pureza, doía mais do que qualquer humilhação. Quando o movimento do restaurante terminou, Helena fechou o caixa e se aproximou dele. Por que veio mesmo, Arthur? Perguntou. De verdade. Ele demorou a responder. Porque eu percebi que meu sucesso não valia nada se o menino que eu fui não teria orgulho do homem que me tornei. Ela o olhou em silêncio. A resposta era simples, mas verdadeira. Arthur prosseguiu, a voz mais firme. Eu construí um império, Helena, mas perdi o que era essencial, a humildade. Eu esqueci que as pessoas não são degraus, são espelhos. Helena cruzou os braços pensativa. E agora o que pretende fazer? Lavar pratos pro resto da vida? Ele riu pela primeira vez de forma sincera. Se for o preço para reaprender a ser humano, talvez valha a pena. Ela também riu, mas um riso leve, quase imperceptível. Você fala bonito, Arthur. Mas palavras não mudam o mundo. Atitudes, sim. Ele assentiu, como quem aceita um desafio. Então me deixa provar. No dia seguinte, Arthur voltou. E no outro também. Começou a ajudar na limpeza, na compra dos ingredientes, até no atendimento. Aos poucos, os clientes começaram a reconhecer o homem de terno que agora servia mesas. Alguns riam, outros se intrigavam, e havia até quem se emocionasse. Mas ele não se importava. Cada sorriso que recebia ali valia mais que todos os contratos que já assinara. Certa tarde, quando o sol atravessava a vidraça e dourava o ambiente, Helena percebeu algo diferente. Arthur não falava mais de negócios, nem de dinheiro. Falava de gente. Falava de propósito. Falava de vida. E por um instante, ela sentiu o coração se abrandar. Talvez o homem frio e arrogante de antes realmente estivesse desaparecendo. Mas o mundo lá fora ainda não sabia dessa transformação. E o que estava prestes a acontecer colocaria essa nova versão de Arthur à prova, diante de todos. Porque o destino ainda guardava uma última humilhação. Desta vez, para ver se ele realmente havia aprendido o que significa ter um coração humilde. Era uma tarde de sexta-feira quando o inesperado aconteceu. O pequeno restaurante Sabor e Alma estava cheio. Risos, talheres, o cheiro de temperos se misturando ao som de panelas. Arthur, agora com o avental amarrado na cintura, equilibrava uma bandeja com cuidado. A rotina, antes símbolo de humildade forçada, se tornara um gesto natural. Mas o destino, sempre atento às ironias da vida, decidiu colocá-lo novamente diante do espelho. Entre os novos clientes daquela tarde, entrou um grupo de homens engravatados. Risadas altas, relógios caros, ares de superioridade. Arthur reconheceu um deles imediatamente. Marcos Delatra, um dos sócios de seu conglomerado de investimentos. Homem que havia aprendido com ele a medir pessoas pelo saldo bancário. Arthur? Disse Marcos, arregalando os olhos. Meu Deus, é você? O restaurante inteiro silenciou por um instante. Helena, do balcão, congelou. Clara parou de desenhar. Arthur respirou fundo, firme, e respondeu com serenidade. Sou eu. Marcos soltou uma gargalhada debochada. Você ficou maluco? O que está fazendo num lugar como esse? Lavando pratos? Servindo mesas? Trabalhando.
respondeu Arthur sem alterar o tom. O riso do homem ecoou alto, atraindo olhares. Trabalhando? Você que dizia que a pobreza era falta de esforço, que não tinha tempo pra gente pequena. Que tipo de jogada é essa, Arthur? Quer parecer humilde agora? Helena se aproximou devagar, observando a tensão no ar. Arthur, no entanto, manteve-se calmo. Não é jogada nenhuma, Marcos. É aprendizado. Aprendizado? Zombou o outro. Você perdeu a cabeça. Deixou um império para virar garçom de esquina. Que desperdício. Arthur colocou a bandeja sobre a mesa e o olhou nos olhos. O verdadeiro desperdício é viver para ser aplaudido por quem você nem respeita. Eu não perdi nada, Marcos. Eu só devolvi um pouco do que a vida me emprestou. O silêncio que se seguiu foi quase reverente. Helena observava, o coração apertado. Aquele não era mais o homem que a humilhou no salão luxuoso. Era outro, firme, pacífico, com uma luz diferente nos olhos. Mas Marcos não se deu por vencido. Você virou piada, e Arthur? Sabe o que estão dizendo nas reuniões? Que ficou fraco, que perdeu o instinto de predador. Arthur sorriu. Talvez eu tenha perdido o instinto de predador, sim. Mas ganhei o de ser humano. Marcos tentou retrucar, mas a segurança e tranquilidade no olhar de Arthur o desarmaram. Sem palavras, o homem apenas bufou, jogou uma nota de pagamento na mesa e saiu, deixando o rastro de arrogância para trás. Arthur respirou fundo. Helena se aproximou, colocando a mão sobre o ombro dele. Você não se defendeu com raiva. Parabéns. Raiva foi o que me construiu, Helena. Mas agora, não cabe mais aqui dentro. Ela sorriu pela primeira vez com verdadeira ternura. Então, talvez você esteja, enfim, pronto para reconstruir o que realmente importa. Arthur olhou ao redor. Para as mesas simples, para os rostos sorrindo, para Clara rindo de um desenho. Sim, acho que estou. Aquele momento marcou o fim da arrogância e o início da redenção. Mas a vida ainda guardava uma última reviravolta. Não para humilhar, e sim para curar. Porque o passado de Arthur ainda tinha uma conta pendente. E ela viria não de um homem de negócios, mas de uma mulher. A única capaz de mostrar a ele o verdadeiro significado de perdão. O sol começava a se pôr atrás dos prédios antigos, tingindo o céu de um dourado suave. O restaurante já estava quase vazio. Helena limpava as mesas enquanto Clara brincava com um caderno de desenhos no canto. Arthur terminava de fechar o caixa, concentrado, quando Helena se aproximou com um olhar sereno, mas carregado de algo mais profundo. Arthur, podemos conversar? Disse ela em tom baixo. Ele assentiu. Caminharam até a calçada, onde o ar fresco da tarde trazia o cheiro distante de chuva. O barulho da cidade parecia distante, como se o tempo tivesse diminuído o ritmo só para ouvir o que viria a seguir. Helena cruzou os braços pensativa, antes de começar. Sabe, quando eu te vi naquele salão, por um instante eu achei que você nem me reconheceria. Mas quando olhei nos seus olhos, eu percebi que o menino do orfanato ainda estava lá. Só estava escondido debaixo de muito medo. Arthur a ouviu em silêncio. O vento bagunçava o cabelo dela, e algo em sua simplicidade o desarmava completamente. Você não me humilhou apenas como funcionária, Arthur. Você me lembrou o quanto o mundo pode ser cruel com quem não tem nada. E, ao mesmo tempo, me mostrou que mesmo quem tem tudo pode ser o mais vazio de todos. Ele baixou a cabeça envergonhado. Eu sei. Eu fui arrogante. Eu achei que o sucesso me libertava do passado, mas ele só me acorrentou mais forte. Helena se aproximou um pouco. Eu passei anos com raiva de você, sabia? Arthur levantou o tatuolhar, surpreso. De mim? Sim, porque quando éramos crianças,
Eu acreditava em você. Eu achava que juntos poderíamos sair daquele lugar e mudar o mundo. E quando descobri o homem que você se tornou, foi como se aquela esperança tivesse morrido. Arthur sentiu os olhos marejarem. Eu destruí a melhor parte de mim quando esqueci de você, Helena. Ela respirou fundo. O silêncio se prolongou. Então, suavemente, ela colocou a mão sobre o peito dele. Mas o fato de você ter vindo aqui, de ter lavado pratos, de ter suportado a própria vergonha, isso me mostrou que ainda existe bondade em você. E é por isso que eu te perdoo. Arthur ficou imóvel. As palavras pareciam ecoar dentro dele, dissolvendo anos de culpa e vaidade. As lágrimas vieram sem que ele conseguisse contê-las. Helena, eu não mereço o seu perdão. Ninguém merece. Perdão não se merece, Arthur. Perdão se concede. Porque quem perdoa é quem escolhe ser livre. Ele levou a mão ao rosto, tentando conter o choro. E pela primeira vez em muito tempo, não teve vergonha das lágrimas. Helena sorriu de leve. Sabe por que chamei o restaurante de Sabor e Alma? Por quê? Porque foi você quem me ensinou, quando éramos crianças, que o pouco que temos só ganha sentido quando tem amor. Eu apenas segui o conselho de um garoto que acreditava em bondade. Arthur ficou em silêncio, engolindo a emoção. Eu não sabia que tinha deixado algo bom em você. Deixou. E agora está deixando de novo. Para mim, para Clara e para si mesmo. O céu começava a escurecer e uma fina garoa começou a cair. Helena abriu o toldo da porta, enquanto Arthur permanecia parado, olhando as gotas refletirem as luzes da rua. Naquele instante, ele entendeu. O verdadeiro sucesso não era ser admirado, era ser lembrado com carinho. Helena deu um leve passo para trás, antes de entrar novamente. Amanhã é sábado, e o movimento é grande. Se quiser continuar ajudando, o turno começa às 8 da manhã. Arthur sorriu, enxugando as lágrimas. Estarei aqui antes do sol nascer. Ela assentiu, com um olhar que misturava ternura e respeito. E naquele olhar, ele viu o que sempre procurou: paz. O perdão havia completado a reviravolta. Mas a história ainda guardava a transformação final. O momento em que o mundo, enfim, veria quem Arthur Villeneuve realmente se tornara. Porque o destino o colocaria mais uma vez diante de todos. Só que desta vez, seria Helena quem falaria por ele. Algumas semanas haviam se passado desde aquela conversa na calçada. O restaurante Sabor e Alma prosperava. Não por luxo, mas por afeto. O aroma do pão caseiro misturava-se ao som de risadas, e os clientes vinham de longe, atraídos não apenas pela comida, mas pela paz que o lugar transmitia. Arthur agora era presença constante. Chegava cedo, ajudava na cozinha, carregava sacos de farinha e lavava panelas. Já não havia traço do empresário arrogante, apenas um homem redescobrindo o valor das pequenas coisas. Mas a vida, generosa e irônica, preparava para ele um novo capítulo. Certa manhã, Helena recebeu uma ligação inesperada. Era um repórter de um programa de televisão local. Senhora Helena Duarte, estamos produzindo uma matéria sobre histórias inspiradoras da cidade. Alguém nos contou sobre seu restaurante e sobre um antigo magnata que agora trabalha aí. Gostaríamos de filmar um pequeno documentário. Podemos? Helena ficou em silêncio por alguns segundos. Sabia que aquilo colocaria Arthur novamente sob os holofotes, mas de um jeito completamente diferente. Podem, respondeu. Mas só se ele concordar. Quando contou a novidade a Arthur, ele empalideceu. Helena, não sei se quero me expor de novo. Eu fiz muita gente sofrer. Fui motivo de piada, de desprezo.
O que vão pensar? Helena olhou para ele com serenidade. Deixe que pensem o que quiserem. Às vezes o mundo precisa ver o que a mudança verdadeira é capaz de fazer. Ele respirou fundo e assentiu. Então está bem. Vamos mostrar a verdade. O dia da gravação chegou. Câmeras, microfones, curiosos à porta. A repórter começou com perguntas simples, filmando a rotina, os clientes, as risadas. Mas o ponto alto veio quando ela pediu para Helena contar como tudo havia começado. Helena olhou para Arthur. Ele fez um leve sinal com a cabeça, encorajando-a. Ela então começou, com voz firme, sem enfeites. Este restaurante existe por causa de um homem que um dia me humilhou. Mas também por causa do mesmo homem que depois me ensinou o verdadeiro significado de arrependimento. O silêncio tomou conta do ambiente. Helena prosseguiu. Anos atrás, eu era apenas uma funcionária de um hotel de luxo. Fui tratada como invisível, como se meu erro me tornasse menos humana. Mas o destino nos reencontrou. E esse mesmo homem, que já teve tudo, escolheu voltar às origens e trabalhar aqui, lado a lado comigo. Não para se redimir diante dos outros, mas diante de si mesmo. A repórter, comovida, perguntou: E quem é esse homem? Helena virou-se para Arthur. Ele, hesitante, tirou o avental e se levantou. O salão inteiro o observava. Meu nome é Arthur Villeneuve, disse com a voz embargada. Fui um homem arrogante, que acreditava que o valor de alguém estava no que ela possuía. Hoje eu sei que estava errado. Aprendi que o verdadeiro sucesso é ser lembrado com carinho, não com medo. E que não há riqueza maior do que o respeito por quem divide a vida com a gente. Um murmúrio correu pelo público. Algumas pessoas choravam. Clara, emocionada, correu até ele e o abraçou pelas pernas. Arthur se abaixou, retribuindo o abraço, e completou. Essa menina aqui me ensinou, sem saber, o que a vida passou anos tentando me mostrar. Que a luz só faz sentido quando é compartilhada. Helena enxugou discretamente uma lágrima. As câmeras captaram aquele momento com a delicadeza de quem testemunha algo raro. A beleza da humildade reencontrada. A matéria foi ao ar naquela mesma semana. Em pouco tempo viralizou. O mundo inteiro viu o ex-milionário arrogante servindo mesas num pequeno restaurante. E viu também a mulher que o perdoou com o coração limpo. Alguns o criticaram, chamando de farsa. Outros, no entanto, se reconheceram naquela história. E silenciosamente, milhares de pessoas começaram a mudar pequenas atitudes. Um gesto de gentileza, um pedido de desculpas, um recomeço. Helena, ao ver aquilo, apenas sorriu. Viu, Arthur? O bem também é contagioso. Ele olhou para ela e respondeu com um brilho nos olhos. Foi você quem me ensinou isso, Helena. E agora o mundo está aprendendo com você. Mas o destino ainda guardava o último ato dessa história. Um momento simbólico, que fecharia o ciclo e selaria para sempre o legado daquele reencontro. O sol da tarde caía preguiçoso sobre os telhados da cidade, espalhando uma luz dourada que parecia anunciar um novo tempo. Desde a matéria exibida na televisão, o restaurante Sabor e Alma não parava de receber visitas. Gente de todos os cantos vinha para provar os pratos de Helena. Mas, acima de tudo, para sentir a atmosfera de humanidade que pairava naquele lugar. Arthur, agora sereno, observava as filas se formando na calçada. Mas, no fundo do peito, algo ainda o inquietava. Uma ferida antiga, mais profunda do que qualquer humilhação. O orfanato onde crescera, o mesmo que ele jurara nunca mais visitar. Numa manhã silenciosa, ele se aproximou de Helena enquanto ela preparava massa para o pão. Helena, preciso fazer algo. Algo que feche o círculo. Ela levantou os olhos, curiosa. O que você tem em mente? Voltar ao orfanato. Eu sempre achei que o mundo me devia alguma coisa.
Mas agora percebo que foi lá que tudo começou. O bem e o mal. Quero devolver o que tirei. De mim mesmo. Helena sorriu, limpando as mãos no avental. Então vá, e leve contigo o que se tornou. Alguns dias depois, Arthur e Clara embarcaram em um ônibus simples rumo ao interior. A menina dormia encostada em seu ombro, e ele olhava pela janela, vendo as paisagens passarem como lembranças. Cada árvore parecia sussurrar o passado que ele havia negado por tanto tempo. Quando chegou ao portão do antigo orfanato, o coração disparou. O prédio era o mesmo, paredes gastas, janelas com tinta descascada. O cheiro de feijão e sabão em pó o transportou direto para a infância. Uma freira idosa, de rosto bondoso e mãos enrugadas, abriu a porta. Posso ajudar, meu filho? Meu nome é Arthur Villeneuve. Eu cresci aqui. Os olhos dela se arregalaram. Arthur? Meu Deus, o pequeno Arthur! Você era o que fugia do refeitório para desenhar no muro com carvão. Ele sorriu envergonhado. Acho que ainda tem algumas marcas minhas por aí. A irmã o levou até o pátio. As crianças brincavam descalças, com o mesmo brilho nos olhos que um dia ele tivera. Clara correu entre elas, rindo. Arthur observava em silêncio, e lágrimas começaram a escorrer. Sabe, irmã, disse ele com a voz trêmula, eu vim pedir desculpas. Não pelo que fiz a alguém aqui, mas pelo que me tornei lá fora. Esqueci de onde vim. Esqueci o valor das pessoas simples. E quero mudar isso. A freira segurou suas mãos. Filho, o arrependimento sincero já é metade da reparação. A outra metade é o que você faz com o que restou. Ele respirou fundo e abriu a pasta que trazia consigo. Dentro havia documentos, planos e contratos. Eu vendi o que restava do meu patrimônio. Quero construir aqui uma nova ala. Salas de estudo, uma cozinha moderna e uma biblioteca. Vai se chamar Casa Clara, em homenagem a essa menina que me fez lembrar da criança que eu fui. A irmã levou a mão à boca, emocionada. Arthur, isso vai mudar tudo aqui. Tudo. Ele olhou para Clara, que brincava com outras crianças, e ria alto. Foi ela quem me salvou, irmã. Às vezes, Deus usa um sorriso pequeno para curar feridas enormes. Nos meses seguintes, as obras começaram. Arthur voltava toda semana, supervisionava, ajudava os pedreiros, pintava muros, ria com as crianças. A Casa Clara foi inaugurada com uma pequena cerimônia. Helena preparou o banquete e o pátio se encheu de música e cheiro de bolo recém-saído do forno. Arthur subiu no pequeno palco improvisado, cercado por crianças e moradores da região. Há um tempo, eu acreditava que a felicidade era ter tudo. Hoje sei que ela é poder compartilhar o pouco que se tem, que a verdadeira riqueza está em ver alguém sorrir por sua causa. Helena de longe observava. Havia orgulho em seus olhos, mas também uma paz profunda, a de quem viu o impossível acontecer diante dos próprios olhos. Enquanto as crianças corriam e Clara cantava, Arthur sentiu o coração leve. Não havia mais culpa, apenas gratidão. Mas o destino ainda guardava uma última surpresa. Um encontro que selaria, de forma simbólica, toda a sua transformação. Um rosto do passado que ele nunca imaginou rever. A Casa Clara já havia se tornado um símbolo de esperança na cidade. As crianças estudavam, brincavam, aprendiam ofícios, e o antigo orfanato agora transbordava vida. Helena continuava visitando o local com frequência, levando comida e histórias. Arthur, por sua vez, parecia ter finalmente encontrado paz. Mas numa manhã cinzenta, o passado decidiu bater à porta, sem aviso, sem cerimônia. Arthur estava sentado em um banco do pátio, ajudando Clara a montar um quebra-cabeça, quando uma van preta estacionou diante do portão. Dela desceu uma mulher elegante, de cabelos grisalhos bem cuidados, roupas caras e expressão indecifrável.
Os olhos de Helena se arregalaram ao vê-la de longe. Arthur, porém, não notou de imediato. A freira correu para recebê-la. Seja bem-vinda, senhora. Posso ajudá-la? Vim procurar por Arthur Villeneuve, respondeu a mulher, com a voz firme, mas trêmula. Dizem que ele vive aqui agora. Arthur levantou o olhar, surpreso. Aquela voz, ele a reconheceria em qualquer lugar. Mãe? O silêncio foi absoluto. As crianças pararam de brincar. Helena largou a bandeja que segurava. Arthur caminhou devagar até ela, com os olhos marejados. Achei que a senhora tivesse me esquecido. Ela respirou fundo. Eu nunca te esqueci, Arthur. Só não soube como te amar. As palavras pairaram no ar, pesadas e libertadoras. Helena observava de longe, entendendo, enfim, de onde vinha tanta dor naquele homem. A mulher, com lágrimas nos olhos, continuou. Eu era jovem, sozinha. Não tinha como cuidar de você. Passei anos tentando apagar essa culpa, fingindo que não existia. Mas quando vi sua história na televisão, vi o filho que deixei. Vi o menino que eu abandonei. E percebi que o tempo não apaga o amor. Só o esconde. Arthur respirou fundo, engolindo o choro. Eu te odiei por tanto tempo. Achei que não significava nada. Mas no fundo, eu só queria que me dissesse isso. Ela se aproximou, tocando o rosto dele com as mãos trêmulas. Eu errei, filho. E se o perdão ainda existe para mim, quero apenas poder te abraçar. Arthur fechou os olhos e se entregou àquele abraço. Era como se o tempo, por um instante, tivesse parado. Duas metades de uma alma finalmente se reconhecendo. Helena, com lágrimas silenciosas, sorriu. Sabia que aquele momento completava a cura de ambos. Depois de um longo silêncio, a mãe de Arthur olhou em volta, admirada. Você fez tudo isso? Não sozinho, respondeu ele. Eu apenas encontrei pessoas que me mostraram o caminho de volta. Ela olhou para Helena, com ternura. Você é uma dessas pessoas, não é? Helena assentiu. Eu só fiz o que qualquer um faria, se lembrasse que todos merecem uma segunda chance. A mulher segurou a mão de Helena. Obrigada por devolver meu filho ao mundo. Arthur, emocionado, olhou para ambas. Duas mulheres que simbolizavam seus extremos. A dor que o criou e o amor que o curou. Naquele instante, ele percebeu que a vida, em sua misteriosa poesia, sempre encontra uma forma de costurar as feridas mais profundas. O pôr do sol tingia o pátio de tons dourados, enquanto as crianças corriam ao redor, cantando. Arthur olhou para Clara e, num gesto instintivo, a ergueu nos braços. Viu, minha pequena? A gente pode recomeçar, mesmo quando acha que é tarde demais. Clara sorriu, inocente. Então o coração também tem botão de reiniciar? Ele riu entre lágrimas. Tem sim, Clara. E às vezes quem aperta esse botão é o perdão. Mas havia ainda um gesto final que Arthur precisava fazer. Um ato simbólico, não para provar nada ao mundo, mas para encerrar a história com o mesmo coração aberto com que a vida o havia recomeçado. O gesto viria em uma cerimônia pública, onde ele devolveria algo que um dia tirou. Não dinheiro, mas dignidade. O dia ali amanheceu com o céu em tons de ouro e azul, daqueles que parecem pressagiar algo grande. O orfanato, agora chamado Casa Clara, estava em festa. Um palco havia sido montado no pátio, coberto por flores simples, cadeiras alinhadas, faixas coloridas feitas pelas próprias crianças. No centro, uma placa coberta por um pano branco esperava para ser revelada. Jornalistas, moradores, voluntários e antigos funcionários da cidade estavam lá. Até mesmo alguns dos ex-sócios de Arthur vieram, curiosos, talvez arrependidos. Helena caminhava de um lado para o outro, coordenando tudo,
enquanto Clara ajudava a distribuir pequenos pães que havia assado com a freira. Arthur, vestindo uma camisa branca simples, observava tudo com um semblante calmo. Era difícil imaginar que aquele homem um dia fora o magnata que humilhava os outros atrás de ternos caros e copos de vinho importado. Quando o relógio marcou o meio-dia, Helena subiu ao microfone. Sua voz, firme e suave, ecoou pelo pátio. Hoje não celebramos apenas a reforma de um prédio. Celebramos a reconstrução de uma alma. Esta casa é o símbolo do que o arrependimento sincero e o amor podem fazer quando se encontram. O público aplaudiu. Ela então olhou para Arthur. Mas há uma pessoa aqui que precisa dizer as palavras que darão sentido a tudo isso. Arthur caminhou até o microfone. O som de passos no chão de pedra ecoou como batidas de um coração. Ele respirou fundo, olhou para as crianças, para Helena, para sua mãe e começou. Durante muitos anos acreditei que sucesso era o mesmo que poder. Que a riqueza me tornava melhor, mais digno, mais livre. Eu me enganava. Fez uma pausa, o olhar fixo no horizonte. Quando humilhei uma mulher em um restaurante, eu não sabia que estava humilhando a mim mesmo. O menino pobre que um dia fui. O homem vazio que me tornei. Helena baixou a cabeça, emocionada. Arthur continuou, a voz embargada. Mas Deus tem um jeito curioso de nos ensinar. Ele me derrubou para me lembrar de ajoelhar. E me fez cruzar novamente o caminho daquela mulher. Para que eu pudesse aprender o significado da palavra redenção. O público ouvia em silêncio absoluto. Arthur fez um gesto para que Clara se aproximasse. A menina subiu ao palco, de vestido branco e flores no cabelo. Ele segurou sua mão e sorriu. Esta casa leva o nome de Casa Clara, porque foi através da inocência de uma criança que a luz entrou na minha escuridão. Aqui, nenhuma criança vai crescer acreditando que vale menos do que alguém. Aqui, todas terão um lar, educação e, acima de tudo, amor. Aplausos tomaram o pátio. Muitos choravam. Então, com um gesto cerimonial, Arthur retirou o pano branco que cobria a placa. Nela estava gravado: Casa Clara, onde a humildade se torna força e o amor reescreve destinos. Mas havia algo mais. Logo abaixo, uma dedicatória. Em memória de todos os que um dia foram esquecidos, inclusive eu. Arthur ficou em silêncio diante da placa, tocando-a com a ponta dos dedos, como quem fecha um ciclo. Helena se aproximou e sussurrou: Agora você está completo. Ele olhou para ela e respondeu com um leve sorriso: Agora eu sou apenas humano, Helena. E isso, finalmente, é suficiente. A mãe de Arthur, emocionada, o abraçou por trás. Clara ergueu o olhar para o céu e disse com pureza: Acho que o céu está sorrindo, Sr. Arthur. Ele se abaixou e respondeu: Sim, minha pequena, porque hoje até o passado encontrou um motivo para perdoar. As crianças começaram a cantar e o som se espalhou como um sopro de esperança. Corações antes pesados se tornaram leves. E naquele pátio simples, o mundo parecia, por um instante, um lugar melhor. Mas ainda restava o desfecho. O momento simbólico que transformaria aquela história em uma lição eterna. Um gesto final, singelo, mas inesquecível. O sol começava a se pôr atrás das colinas, tingindo o céu de tons alaranjados e rosados, como se a própria natureza quisesse participar daquele final. O pátio da Casa Clara agora estava quase vazio. As crianças haviam voltado para seus dormitórios. Helena ajudava a mãe de Arthur com as bandejas, e o vento suave balançava as cortinas brancas das janelas. Arthur ficou sozinho no centro do pátio, observando a placa dourada que brilhava sob os últimos raios de luz. Tocou o metal frio e sorriu. Por um momento fechou os olhos. E tudo voltou. O garoto faminto do orfanato.
O jovem ambicioso que jurou nunca mais passar fome. O homem arrogante que perdeu tudo. E o ser humano renascido que aprendeu que a alma vale mais que qualquer fortuna. Ouviu passos atrás de si. Helena se aproximava, trazendo 2 xícaras de café fumegante. Você ainda está aqui? Perguntou ela com o sorriso sereno de quem entende o silêncio do outro. Sim, só queria ver o sol se despedir. Ele me lembra o tempo. Não importa o quanto escureça, ele sempre volta a nascer. Ela entregou-lhe uma das xícaras. Você aprendeu a lição que muitos passam a vida inteira sem entender, Arthur. E qual é essa lição? Perguntou ele, olhando para o horizonte. Helena respondeu sem pressa. Que a verdadeira grandeza não está em ser admirado, mas em ser útil. Não está em ter, mas em repartir. Arthur assentiu, emocionado. Ficaram ali, lado a lado, em silêncio, vendo o sol desaparecer devagar. Clara, de longe, apareceu correndo com um pequeno envelope nas mãos. Senhor Arthur, esqueci de te entregar isso. Ele abriu o envelope curioso. Dentro havia um desenho infantil. Ele, Helena e Clara, de mãos dadas em frente à casa clara, sob um grande sol sorridente. No canto inferior, a menina havia escrito com letras tortas: Família é quem fica, não quem vai. Arthur segurou o desenho contra o peito. As lágrimas escorreram livres. Essa menina é a maior professora que eu já tive. Helena sorriu, limpando discretamente os olhos. A pureza sempre ensina, Arthur. A gente é que demora a ouvir. A câmera imaginária se afastaria lentamente, mostrando os 3 juntos. Helena, Arthur e Clara, sob a luz dourada do crepúsculo. O orfanato ao fundo brilhava como símbolo de renascimento, e o canto distante das crianças ecoava como uma prece. A voz de Arthur, em off, encerraria a história com serenidade. A vida me tirou tudo para que eu descobrisse o que realmente importa. Hoje eu entendo que o verdadeiro luxo é poder dormir em paz, sabendo que você foi luz no caminho de alguém. E se um dia eu voltar a cair, quero cair de joelhos. Mas nunca mais de orgulho. A tela escureceria lentamente, e as últimas palavras surgiriam como um sussurro poético. Por que o perdão não apaga o passado? Ele o transforma em caminho. Uma música suave de piano começa, enquanto as imagens finais mostram o pátio vazio e o letreiro da casa clara brilhando sob as estrelas. Se essa história tocou o seu coração, clique no gostei. Inscreva-se e compartilhe com alguém que precisa se lembrar de que sempre é tempo de recomeçar. Porque às vezes, o que parece o fim é apenas o começo de uma nova alma.